na transmissão da rede social. Ok. Licença. Tranquilo. Fica à vontade. Essa água aqui é só. Boa noite a todos. Vamos dar uma boa noite mais animado, né? A gente sabe que o tempo está um pouquinho frio, mas a gente vence tudo isso e está aqui nessa escola, onde nós estamos aqui para aprender. Um detalhe bem importante, não sou palestrante, eu sou conversante. Eu converso sobre os temas, sou assim uma apaixonada pela doutrina espírita e quando me dá um tema eu estudo, pesquiso para que eu possa fazer o melhor. Então, eu mentalizei aqui como uma sala de aula. Nós todos somos alunos, não tem professor. O Mestre é Jesus e essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos liberta da ignorância, traz para a gente uma conversa amistosa sobre o dever e a razão. E eu trouxe uma pesca assim maravilhosa, né? Que eu acho muito legal a gente se guiar pelo Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também o livro que foi colocado por Consolador, né? O nosso querido Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E quando a gente fala em dever, a gente estremece, né? Porque a gente está acostumado mais com direito. Eu quero ter direito a isso, eu tenho direito àquilo. E a gente, às vezes, passa despercebido que na vida diária, né, no nosso ser, como ser espíritos que somos, agora no corpo físico, nós também temos deveres. Quero, nesse momento, saudar todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão nos ouvindo, os companheiros que estão ouvindo na internet. Um grande abraço a todos, assim como também agradeço as pessoas do CETRAS que me convidaram com a confiança de que a minha palavra será a melhor para todos nós, né? Para todos nós. Então, como eu falei que aqui é uma sala de aula, mas é uma sala sem mestre, onde todos nós iremos aprender, certo? Então, nós vamos ser alunos, correto? Certinho? Todo mundo concorda? Então, tá bom. Então, quando a gente pensa em dever, a gente vai entender assim, o que é mesmo dever, né? A gente vai entender. Eu estava pensando em casa, porque eu, com 35 anos, a gente lembra quando a gente estudou educação moral e cívica, né? Que tinha os direitos e os deveres. Acho que a Raimundo também aprendeu isso, foi, Raimundinho? Educação moral e cívica, onde a gente aprendeu os direitos e deveres. E a gente fica se perguntando onde começa meu direito, onde está o meu dever. E a doutrina espírita, com a sua sabedoria muito grande, traz para nós informações muito importantes. Aí que o negócio mudou aqui. Tá certo, não, tá bom. Aí diz assim, a gente vai no dicionário, é por causa do vídeo. Ui, cadê aqui? A gente vai no dicionário e vê o que é dever. E a gente fica pensando como a gente colocar isso na nossa vida. Que o dever é um conjunto de obrigações de alguém em absoluto ou em determinada situação. E aí a gente fica colocando isso na doutrina espírita, no nosso dia a dia, no nosso fazer, e a gente vai ver como é que vai ficar. E aí quando fala razão, porque foi pedido falar da razão e do dever, ele diz que a razão é uma ferramenta para o desenvolvimento moral e intelectual do ser humano, deve ser equilibrado com a intuição e o amor, para que possamos tomar decisões conscientes e evoluir espiritualmente. Aí a gente diz assim, vamos agir pela razão, né? Deixa o coração. Às vezes você age muito com o coração e esquece da razão. Mas essa razão deve ter uma consciência, né?
Porque senão a gente vai terminar sendo agressivo, a gente vai terminar machucando, a gente vai terminar colocando numa situação que poderia resolver pacificamente de uma forma contrária. E não é isso que Jesus quer de nós. A doutrina espírita toda, baseada, né, no nosso grande mestre Jesus, através de Kardec, que traz ensinamentos para nós, sempre está colocando o amor em todas as situações, para que a gente consiga internalizar e colocar no nosso dia a dia, que ainda temos muita dificuldade. Gostamos de falar de amor, fazer coraçãozinho, mas na hora da prática ainda temos muita dificuldade, né? Então vamos para frente ver. E aí vem no nosso querido livro Consolador, que nos diz que a condição, o dever é uma condição obrigatória do caminho da perfeição. Como eu posso progredir? Como eu posso adquirir a perfeição se eu não tenho deveres a cumprir? Eu sou um barco à deriva no mar? Não. Nós somos filhos de Deus, estamos aqui com uma missão, com um objetivo, com metas a cumprir. E para que essas metas sejam melhor organizadas, ou que a gente possa conseguir com melhor precisão, a gente precisa ter o dever, né? Aí vem o dever moral, que é a parte de excelência da doutrina espírita. E tudo que a gente lê, buscando a perfeição, que é do capítulo 6 de Perfeitos, a gente vê que desemboca no moral, a nossa perfeição moral, o nosso adiantamento moral. Todas as respostas praticamente dos Espíritos sempre vai nos deixar esse ensinamento, né? Da gente se desenvolver moralmente. Como é que a gente consegue, né, alcançar altos níveis a partir do nosso melhoramento moral? Isso aí é que vai realmente dizer como nós estamos. Aí vem o dever moral que diz assim: começa conosco e depois com os outros. Temos obrigações morais conosco. E a gente vai ver agora que obrigações são essas, né, que nós temos. Essas obrigações morais, o que significa? Significa pautar a vida de acordo com as leis de Deus. E o Espiritismo nos diz, nos ensina e nos mostra que essa lei de Deus está na nossa consciência. Então, como é que fica isso? Como é que eu vou entender? Se essa lei está na minha consciência e muitas vezes eu deixo passar despercebido, né? Então, vamos ver aqui. Aí vem o nosso irmão Emmanuel e diz que é impossível ter uma conduta moral correta com os outros se não tivermos com nós mesmos. Mas é lógico, né? Como é se eu tenho uma vida pautada na maldade, não quero me melhorar, não quero me esforçar para nada, como é que eu vou ser bom para alguém se eu não sou para mim? Né? Então, a partir desse princípio, a gente já começa a ver, né, a tal da reforma íntima, que é tão ensinada também, ensinada e passada para nós, porque é de grande eficácia nessa trajetória espiritual de todos nós, que aqui nos encontramos, né? Porque o perfeito absoluto foi Jesus que esteve aqui. Todos nós ainda precisamos reencarnar algumas vezes, e nessas indas e vindas a gente aproveitar, principalmente com esse ensinamento da doutrina, para colocar em prática. Aí diz assim: o que é dever moral mesmo? É a lei da vida. Se encontra nos mínimos detalhes e nos atos mais elevados, nos comportamentos mais simples do dia a dia. Aí eu vi uma história, né? Eu acredito que alguém aqui até já conhece, para falar sobre o dever. Um senhor era pintor e o amigo dele tinha um barco, e aí o barco precisava de uma pintura. Aí ele combinou com esse pintor para pintar o barco.
Só eu vou comprar tinta e vou lhe pagar para você pintar o barco. Tudo bem, um barco grandinho. E aí, o pintor, tudo bem, passou, pegou a tinta, foi pintar o barco. E à medida que ele ia pintando o barco, ele notou que tinha um buraco muito grande no casco do barco. E ele disse, mas como é isso? Esse barco com esse buraco enorme. Aí terminou de pintar, né? Arranjou o material, fez o conserto do buraco, né? Pintou tudo, ficou tudo maravilhoso. O barco ficou novinho, né? E aí, tudo bem, ele foi lá, o rapaz pagou o trabalho, disse, não vou lhe cobrar caro não, que é um trabalho tão simples desse, eu só fiz pintar. Quando foi no outro dia, o dono do barco bateu na casa dele cedo. Disse, meu senhor, eu vim aqui deixar para você uma quantia, porque você salvou a vida de meus filhos. Eu salvei? Como assim? Porque eu pedi para você pintar o barco, e você, além de pintar, você fez um ajuste, consertou o barco que estava com furo, e meus filhos tinham pego o barco para sair, eu não estava em casa, eles foram para alto mar, se não tivessem consertado, eles tinham morrido afogados. E aí ele disse, não, mas isso foi a minha obrigação a fazer, você me pediu para fazer, não custava nada. Moral da história, né? Ele fez além do dever, né? Porque muitas vezes a gente entende o dever uma coisa como se fosse bater cartão. Não, eu tenho dever de ir para o centro, segunda-feira eu preciso estar lá. Não, eu quero estar lá porque eu me sinto bem, porque eu vou aprender. Olha como muda a conversa. Eu vou chegar lá, vou servir no que as pessoas precisarem que eu possa fazer. Muda a conversa, né? Então esse senhor ficou maravilhado com a ação dele, porque ele consertou o barco e salvou a vida dos filhos. Então, quando a gente vê sobre esses deveres, vamos fazer além. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade até de fazer aquele dever. Mas é preciso entender que nós estamos aqui com uma missão muito importante. Quando a gente fala em missão importante, não é só uma Madre Teresa, um Divaldo Franco, Chico Xavier e outros mais, né, Eurípides Barçanufo, tantas pessoas aí que estão no anonimato também, que serviram. Todos nós temos missão importante, todos. Porque nós estamos aqui para progredir. Nós estamos aqui para adquirir a perfeição. E tem uma caminhada e cada um está no seu tempo. O meu tempo é diferente dela, é diferente de cada um de vocês. Isso não significa que a gente vai deixando de lado, não, deixa para a próxima reencarnação, não. É agora. O tempo é agora. À medida que a gente vai aprendendo um pouco, a gente se torna responsável por nossas ações, né? Então, a história do barco eu achei maravilhosa para a gente comentar, para a gente ver como é que nós estamos fazendo os nossos deveres, né? Como que a gente pode reconhecer esses deveres morais, né? O dever começa no ponto que é ameaçar a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Ameaçais a felicidade do outro? Olha só, que maravilha. Então, tudo que eu for fazer, qualquer atitude minha, eu preciso passar por esse crivo. Vai prejudicar o outro, a minha ação? Eu vou tirar proveito? Só eu que vou ganhar, o irmão vai ficar lá na retaguarda? Não. Então, já deixa de ser dever moral. Aí você vai estar prejudicando o seu irmão. Não é para isso que nós estamos aqui. A partir do momento que nós, como eu falei, estamos aprendendo, nós criamos responsabilidade nas nossas ações. Então, se quando ameaça a felicidade e a tranquilidade do próximo,
termina o limite onde desejaria que fosse feito a mim, vai para o amar ao próximo como a ti mesmo. E tudo desemboca na caridade. Eu estive mentalizando isso. Tudo que a gente estuda vai de encontro à caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. E a gente sabe de que salvação a gente está falando. Né? Exemplificar as leis de Deus durante a nossa caminhada aqui na Terra. Aí vem dever e sentimento. Dever e sentimento. Difícil de ser cumprido quando o dever na área do sentimento, pois vai de encontro com as seduções de interesse do coração. E não é verdade? Se fala do sentimento, do coração, não só está falando entre cônjuge, entre pessoas que têm um relacionamento, não, de qualquer pessoa, do filho, do vizinho, das pessoas que a gente convive. Então nós sentimos dificuldades para colocar esse dever em ação, esse dever moral que o Espiritismo nos chama para cumprir, né? Aí ele diz o seguinte, ainda o Evangelho: antes de reencarnarmos, pedimos provas e mais provas, porque o nosso espírito ainda não sabe que a gente vai passar por aqui, né? Aí ele diz assim, eu quero vir com a mediunidade ostensiva. A gente pede mundos e fundos, mas quando a gente mergulha na carne, a gente entra nessa energia que o planeta Terra é o planeta de provas e expiações, considerado ainda atrasado, mas ainda está em evolução. Quando chega aqui, a nossa visão se estreita e a gente cede aos interesses da carne. E a gente fica com dificuldade de colocar o dever moral em ação. Infelizmente, é assim. Todos nós, né? Não tem aqui ninguém diferente não, viu? A gente faz isso mesmo, a gente promete mundos e fundos. Nós que somos espíritas temos essa noção, né? Mas quem não tem nenhuma, eu acredito que ainda é mais complicado, né? De colocar, de pensar como dever moral. Não quer saber, leva a vida no bambambam. E ainda se falando de sentimentos e deveres, ele diz assim, que as vitórias mais íntimas do coração e suas dores mais profundas não têm testemunha, é algo que vem de nós para nós mesmos. Mas não é verdade? Muitas vezes a gente sente, digo assim, filhos, né? Que tem assim, filhos ingratos, filhos que não lhe ouvem, filhos que lhe maltrata, que lhe machuca. Você não vai sair por aí dizendo a todo mundo. Às vezes você não diz nem a sua família. Você sente, mas você fica ali na sua, muitas vezes, né? Fica ali sofrendo. Ou então, também existem vitórias que você também sente e guarda ali para você. Então, tudo isso significa o quê? O que a gente guarda dentro de nós? Porque nessa hora que a gente pensa no dever, se é uma situação negativa, a gente não quer expor a família, o amigo, o filho, seja quem for. E se for a situação boa também, a gente faz a nossa festinha interior, né? A nossa comemoração pelaquela vitória, e a gente continua firme no nosso trabalho de servir. E esse sentimento de dever é o quê? Quando a gente reencarna, que chega aqui, esquece do que prometeu, né? A gente se envolve o quê? Nas reações negativas, porque as nossas imperfeições ainda falam muito alto. Muitas vezes trazemos de outras reencarnações, né? Negatividade que a gente tem dificuldade para sair daquela energia. Muitas vezes até nós espíritas, claro que nós não somos diferentes dos outros, mas mesmo adquirindo algum conhecimento, a gente ainda sente dificuldade
de cumprir esse dever moral, de se melhorar. Às vezes a pessoa que tem uma inveja, né? Uma maledicência enorme, tudo só quer tirar proveito, só quer maltratar os outros. E aí eu digo assim, meu Deus, eu quero sair dessa energia, mas não consigo. Qual a forma de você sair dessa energia? Né? Conheceis a verdade vos libertará. Libertará da ignorância do não saber. E a partir de que você quer mudar, quer ter uma vida diferente, com boas energias, você tem que decidir. Você não pode servir aos dois senhores. Você precisa optar por um. E se você opta por colocar esse dever moral em ação, é lógico que vai ter uma briga muito grande entre o antigo com o agora. Não, antigamente eu fazia isso, mas agora eu não vou mais agir assim. E aí fica aquela briga interna, além de que aqueles espíritos que também você compactuava com eles não vão achar bom. Mas aí eles vão entender, vão bater de retirada, porque quando a gente muda de energia, tudo muda em nosso favor. E também as companhias, lógico, né? O inverso também é verdadeiro. Então, as ações são decorrentes dos sentimentos. Eles vêm da alma, do espírito e não da matéria. Lógico e é evidente que a gente entende que não é da matéria, não é desse corpo. Embora esses sentimentos podem afetar a matéria. Porque o nosso corpo é muito sensível. As nossas emoções, né? Hoje eu penso assim, as emoções controlam a nossa vida. Porque a partir do momento que você tem muitas emoções descontroladas, você não tem saúde. Não tem como ter saúde. Muita gente diz assim, eu estou com diabetes, eu estou com qualquer uma outra enfermidade, e eu fui no médico e ele disse que é porque eu não sei controlar minhas emoções, né? Então, você ouve isso a todo momento. E aí, só acontece com o outro? Não, comigo também pode acontecer. Então, o primeiro passo é você se conhecer um pouco mais. E você ir administrando isso para que você tenha saúde no seu corpo físico. Sem a saúde no corpo físico, primeiro no mental, né? Controlando as emoções e aprendendo um pouco mais, a gente vai conseguir ter uma saúde no nosso corpo para justamente desempenhar as atividades que a gente precisa aqui no planeta Terra. Como eu falei, o cumprimento do dever moral é uma luta, né, que a gente trava entre o antigo e o agora, mas isso é normal, essa luta, e a gente tem que sair vencedor, a gente não pode dar espaço e deixar que aquele outro fique morando dentro de nós, e a gente vai perceber que tudo melhora em nossa vida, tudo. Então, uma outra coisa que eu achei bem interessante, diz assim, o dever transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Como não temos como nos livrar das provas que devemos atravessar, a consciência do nosso dever moral funciona como alavanca que nos impulsiona ao progresso. Olha que maravilha! Eu penso assim que essa frase, para mim, foi magnífica. Magnífica. Dever com a família, né? Você dever com a sociedade, dever primeiro conosco mesmo. De cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, aquela aceitação, daquela resignação. Se eu me reencarnei com determinadas dificuldades, eu preciso sair daquela dificuldade. Eu não vou dizer amém porque Deus diz assim, porque não existe isso. O Espiritismo não ensina isso. O Espiritismo ensina, se você nasceu com dificuldade, você vai usar todos os recursos que Deus nos dá para sair daquela dificuldade. Então é justamente usando a inteligência, usando os amigos espirituais encarnados, para que você possa
fazer daquela reencarnação uma positividade na sua vida. Para você olhar para trás e dizer assim, poxa, valeu a pena, valeu a pena. Então, quando diz que transmite algo, o vigor necessário para o desenvolvimento, para a nossa evolução, é muito importante isso. Muito importante a gente entender, né, esse dever moral, né? Quando ele lembra mais uma vez que a gente tem provas que a gente precisa passar. Uma a gente pode amenizar, né? Mas outra a gente precisa passar. Então, eu lembro que tinha um senhor que foi senhor de engenho, e quando reencarnou, ele foi senhor de engenho e deu muita surra nos escravos, nos troncos de árvores. E quando ele reencarnou, ele passou muito tempo na erraticidade, e quando reencarnou, ele veio como um pequeno empresário. E aí tentou melhorar, aprendeu alguma coisa na espiritualidade, e ele resolveu que ele ia cumprir o dever dele de cidadão, de bom cidadão. E aí ele começou a ajudar aquele pequeno grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Era uma empresa pequena, né, tinha algumas máquinas, e ele procurava ser solidário, dava cesta básica, ajudava, além do salário, ajudava sempre os funcionários. E teve um dia que o funcionário faltou e ele foi usar uma máquina. Nesse uso, a máquina prejudicou o braço dele, né, até o cotovelo. E aí foi aquela agonia, e leva para o médico e perdeu o braço, perdeu uma parte do braço. E aí cuidou, foi no hospital, voltou. Quando ele deitou, ele cochilou, ele sonhou. E a espiritualidade mostrou para ele que com aquele braço que ele tinha prejudicado tanta gente, né, dado tanta surra, que muitas vezes as pessoas até iam a óbito, por causa daquelas maldades, mas que com o aprendizado dele e com o dever, e que pelo que ele fez, ele foi ajudado. Então, aquela história, né? O amor cobre a multidão de pecados. Eu não gosto de falar pecado, eu gosto de falar imperfeições. Pecado é uma palavra muito, para a gente não tem muito sentido, né? Nossas imperfeições. E eu achei bem interessante a gente lembrar aqui, porque a gente está falando do dever. Isso é dever moral, né? Então a gente já deixou claro aqui que o dever é muito importante para a nossa perfeição, para a nossa caminhada. E assim, não podemos passar pela vida de forma irresponsável, sem sentir as consequências das nossas escolhas. O homem que não leva em conta seus deveres morais, para consigo mesmo, para com a família, para com o trabalho e a sociedade, leva a vida de forma inconsequente, ignorando as alertas de sua própria consciência, cavando um buraco profundo para si. Olha só, que tristeza, né? Cavando um buraco para si próprio. Que buraco é esse? É um buraco, como eu penso assim, de energias tão terríveis que ele... Deixa eu beber um pouco de água aqui. Eu já falei um bocado de beber água. Então, né? Aquele buraco significa as energias que ele está colocando na vida dele. Porque aí eu acredito que nós não estamos aqui como referência, que a referência do mundo é Jesus. Todos nós temos muitas dificuldades, mas tem irmãos nossos que vivem assim. Não querem responsabilidade com nada, né? Às vezes na nossa família tem pessoas assim, que não quer ouvir ninguém, que a sua palavra é a verdadeira, mesmo que esteja errada, mas ele vai achar que é verdadeira. E para a gente conviver com essas pessoas é muito complicado, né? Somente a gente tendo um pouquinho do conhecimento, a gente colocando o Evangelho para poder a gente conseguir conviver com pessoas assim. E a gente vê
que a partir do momento que ele nada quer ouvir, a vida vai se tornando cada vez pior. É uma doença, procura mais companhias, tanto encarnados quanto desencarnados, às vezes doenças graves, confusões, brigas, porque a energia que ele colocou na vida dele é aquela. Ele foi criado para isso? Não. Ele veio com essa missão? Não. Todos nós viemos com uma missão de amar, servir e de progredir. Agora nós que escolhemos. E o que eu acho mais interessante aqui nesse trecho é que diz: nós somos responsáveis por nossas escolhas. Quando as pessoas perguntam assim: fulano, como é que está você? Ai, não estou muito bem não, porque meu marido, minha mulher, minha família, meu isso, meu aquilo, quer dizer, o responsável é o outro. Eu não. Né? Não, nada disso. Nós somos responsáveis por todas as escolhas que fizemos e fazemos. Tudo que nos acontece. Ninguém chegou e disse para mim que eu era obrigada a vir no CETRAS. Ninguém falou isso. Me perguntou se eu podia vir, se eu queria vir, né? Lógico. E eu aceitei, eu poderia dizer que eu não queria. Então são escolhas. Todas as escolhas têm consequências. Se a gente sentar e procurar analisar, né? Chegar em casa e procurar, por que minha vida está assim agora? Porque aí coloca, 10 anos atrás, 15, um pouquinho mais, vai dizer assim: olha, como eu contribuí para que isso aconteceu. E se foi bom, melhor. Se eu estou melhor, poxa, graças a Deus, eu já consegui vencer aquele homem velho que tinha dentro de mim. Já estou conseguindo que o eu novo renasça, que eu vou continuar a trajetória feliz. Por que não? Por que pensar que a gente não pode viver feliz e em paz? Podemos sim. Podemos e devemos. Porque nós somos criados para ser felizes. Ninguém foi criado para sofrimento. Né? Então essa história de dizer que a gente está aqui para pagar, ninguém está pagando nada. A gente está aqui para aprender, para se reajustar. Através dessa prática do dever moral, né? Se reajustar com as pessoas que estão em nossa volta. Primeiro na nossa família. O Espiritismo nos afirma que a família é a primeira oficina que a gente participa. E não é verdade? É lá que a gente encontra de tudo. Na família tem de tudo. O que é que não tem? Eu costumo conversar com as pessoas, de um modo geral, porque eu sou assistente social. Eu sei, olha, o que tem na sua família tem na minha, não é diferente não. Nem um pouquinho. Diz assim: ah, porque a minha é melhor. Não é. Não é não. Então a gente ouvir, compreender, acolher a pessoa, entender e praticar o dever moral de auxiliar aqueles para que possa ter uma trajetória tranquila. Porque olhe só a meta da gente, viver em paz. Quem é que não quer? Chega dia 31 para o dia 1º, todo mundo quer paz. É paz ali, paz para cá, e durante o ano, o que é que eu estou fazendo para que essa paz esteja no meu coração? Né? Como é que eu posso viver em paz se eu não estou em paz? Né? Então, um dos caminhos para que eu possa conseguir que essa paz esteja dentro de mim permanentemente, apesar das chuvas de granizo que vêm sobre nossas cabeças, como tempestades para nos melhorar, e a gente se mantém em paz. Difícil é, mas não é impossível. Porque a partir do momento que você se sente tranquilo, sua consciência tranquila, que você está fazendo tudo do melhor, que é lógico que tem uma porcentagem aí, porque ainda não somos espíritos puros, nem tão adiantados. Estamos tentando nos melhorar, estamos nos esforçando. Eu acredito que todos nós aqui estamos, né? Nos esforçando para que a gente se melhore. E isso é muito bom, porque esse esforço aí já alavanca você, já tira você daquela energia pesada, difícil, de não ter nenhum dever moral para cumprir. E o dever com você.
amar você, não é? Pode se amar, por que não? Deixar você por último plano? Não. Se trate com carinho, com delicadeza. Não só no momento de assim, não, eu vou me perdoar. Sim, se perdoe, mas não volte a fazer o mesmo erro, que foi isso que Jesus disse à mulher adúltera. Vai e não tornes a pecar. Então dizer isso para você, eu vou me perdoar sim, eu não vou ficar carregando culpa. Culpa é como você andar com o paralelepípedo nas costas. Vou me perdoar, mas vou refazer a caminhada. Não quero novamente repetir esse erro. Então, são dicas maravilhosas que, além do Evangelho, outros livros similares trazem para nós, para que a gente possa refletir. Então, hoje, quando chegar em casa, vocês vão pensar nesse dever moral e dizer para vocês assim, como eu estou nesse dever moral? Eu estou cumprindo bem comigo, com a minha família, com meus vizinhos, com a equipe de trabalho, com o pessoal do centro, que a gente sabe que aqui não tem anjo, lugar nenhum não tem. Tem pessoas que acham que dentro dos centros espíritos ou da Federação Espírita está cheio de espíritos iluminados. Não. São pessoas normais, pessoas com muitas dificuldades, que estão ali justamente para encontrar apoio, para vencer a si próprio. Né? Mas eu fui para o centro espírita, quando eu chego lá, eu pensei uma coisa, era outra. Já ouvi isso muitas vezes. Quer encontrar um bocado de anjinho ainda com asa nas costas. Não tem nada. Não tem. Mas o que tem aqui é o desejo de se melhorar. É de ver uma casa maravilhosa como essa. Ela fica assim num passo de mágica? Não fica. Precisa de uma equipe de pessoas encarnadas para que a casa fique linda e maravilhosa. Os espíritos fazem um trabalho espiritual, mas o material tem que fazer a gente. Tem que ter gente para pegar na vassoura, pegar no rolo, pegar no pano de chão e deixar a casa limpa. Então, essa faxina tem que ter, assim como a nossa faxina mental. Dizer assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais fazer determinadas ações. Eu quero cumprir o meu dever moral, que é o primeiro a seguir as leis de Deus. E a lei de Deus está na consciência, porque é interessante quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não foi boa, nossa consciência está acusando lá, né? Como é que está o horário, meu amor? 10 minutos. Então, assim, você sabe que não foi legal, você sabe, você quer se enganar, mas aquela coisinha está ali, ó, aquela luzinha acesa ali dizendo, ó, você deu mole, viu, nega? Essa vez aí, embora melhorar, porque diz. Aí, às vezes a gente quer, né, dar o zigue, mas não consegue não. Então, vamos pensar que nós temos um Deus misericordioso e bom. E sabe a coisa mais legal também que eu acho, que eu fico super feliz quando eu tenho espírita? Os recursos que ela nos dá. O anjo da guarda, gente, 24 horas. Olha só que maravilha. Junto ali do seu lado, vai ver você é birrento, ele está ali, meu irmão, vá para o lado de lá. Eu falei, vai para cá, eu faço o que eu quero, ninguém vai mandar em mim. Aí está lá a pessoa da família fulano, vai por aqui, nada, eu faço o que eu quero. Aí chega lá adiante, quebra a cara e volta uma carinha quitada, né? Nosso anjo da guarda é maravilhoso. Ele está ao nosso lado nos ajudando. A prece, gente, que coisa melhor. É uma palestra falar sobre o benefício da prece. Eu duvido que cada um de vocês aqui não tenha o que falar sobre a prece. Se a gente fosse fazer enquete agora, dizer assim, eu tenho. Eu orei e aconteceu isso. Na mesma hora. A prece, o anjo da guarda, os espíritos amigos que estão ao nosso lado. Você veio para trabalhar, para ser areiro do CETRAF, o que é que acontece? A equipe espiritual está colada com você, gente, não está? Não está? Está ali colada com você, lhe protegendo, você sai, eles estão também com você. Olha que maravilha.
Que eu estava pedindo a ele antes de vir para cá, meu irmão, deixa eu me atrasar, não, porque não pode chegar atrasado. Bota esse transporte para chegar logo para eu vir. E pensando na equipe em torno desta casa, que tem uma equipe maravilhosa, de espíritos lindos e maravilhosos que estão aqui para cuidar de nós, para ajudar a gente, ó, para evoluir. Não é para ficar bonitinho não, viu? Para a gente evoluir. Para chegar ao final da reencarnação, você olhar e dizer assim, poxa, que reencarnação, que valeu a pena, viu? Valeu a pena. Tem que valer a pena. Porque a gente está com, cadê ele? Aqui, ó. O Evangelho de Jesus, o livro dos Espíritos. Isso aqui é um compêndio. Isso aqui é um livro de cabeceira para a gente. Tudo que a gente quiser tem aqui. Qualquer assunto que a gente quiser tem aqui no livro dos Espíritos. O Evangelho que é a parte moral, né? Olha só que recurso maravilhoso do Evangelho. Na hora da agonia, abre o Evangelho, que vai ter justamente o que você deve fazer. Seu dever moral está no Evangelho. Então, como não agradecer a Deus por a oportunidade da vida de estar rente a uma doutrina? Então, vamos fazer também por merecer, né? Porque Deus ajuda, Deus é misericordioso e bom, mas é aquela história, faz por ti que eu te ajudarei. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não vai orar e dizer assim, meu Deus, mande um emprego para mim, e aí no outro dia a porta do emprego está aberta, não existe. Né? Você vai pedir e você vai sair no outro dia cedinho para você buscar um emprego. Assim como o emprego, outras coisas mais. Me ajuda a sair dessa situação difícil. Eu quero modificar. Eu quero seguir outros caminhos. Os caminhos são abertos, sim, serão abertos. Então, eu gostaria de saber, porque eu não sei qual a plataforma, se pode cantar. Pode? Olha, tadinha, que eu estou rouca, mas vou, viu? Eu vou cantar, viu, gente? Quem quiser pode ajudar, que eu acho que todo mundo conhece essa música. Com a voz rouca, mas vai. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Que nós saibamos viver com Jesus, que é a melhor forma de viver com Jesus. Muito obrigado por me ouvir, obrigada a todos. Que possamos assimilar um pouco essas palavras, podemos também ir para o Evangelho de Jesus, ouvir, conversar em casa, com os amigos, sobre o dever, pois temos muito o que fazer ainda, muita paz e muito amor. Obrigada. Bem,
Agradecemos a nossa companheira Augusta por nos trazer essa mensagem, né, banhada de reflexões, que serve para os nossos aprendizados. Afinal de contas, a gente não veio aqui simplesmente para brincar e voltar. A gente veio para aprender, a gente veio para evoluir, a gente veio para nos melhorarmos. E conhecendo, né, qual de fato deve ser o nosso papel, como o próprio tema que Emmanuel nos chama, o dever e da razão. Mas para isso a gente precisa fazer as melhores escolhas. Para isso a gente precisa tomar as melhores decisões, para que depois a gente não venha, de certa forma, a estar, né, nos banhando nas águas do arrependimento. Afinal de contas, a gente sabe que todas as escolhas têm consequências. Que a gente possa colher as melhores consequências. Porque o tempo é de plantio, mas hoje principalmente ele é de colheita, não é, Augusto? Que o Mestre Jesus possa abençoar a ela e que a gente possa ouvir a Augusta mais vezes nessas reflexões e também para levar a gente no caminho da música. Olha que coisa boa, né? Venha mais vezes, viu, Augusta? Então, antes de passarmos para o segundo momento do passe, eu gostaria de lembrar que amanhã nós teremos a nossa companheira Tânia Gomes, que irá nos trazer o tema A Evolução tem como companheira a provação. No dia 25, falaremos de mediunidade e desenvolvimento com a nossa companheira Cida Dias, essa que nos fala. E no dia 29, perdão e fraternidade, com o nosso amigo Antônio Carlos Paraíso. E reforço o aviso que dia 22 e dia 24 nós não teremos as ordinárias porque estamos suspensos. Dito isso, vamos convocar os nossos companheiros passistas para o momento do passe. O passe será individual. Que possamos sentar confortavelmente, elevar os nossos pensamentos, buscarmos sintonizar com o plano superior, agradecendo por esse momento, agradecendo aos benfeitores espirituais dessa casa e a equipe que nesse momento, juntos com os companheiros velhos passistas, se colocam à disposição para o trabalho. Que estejamos receptivos a receber as energias benéficas que serão ministradas pelas duas equipes do plano superior e do plano físico, certos de que o Mestre Jesus está entre nós, os reunidos em teu santo nome. Ele nos propicia a bênção do amor, da paz, da misericórdia. Ele nos envolve com seus olhos de ternura e com a certeza de que muitos somos amados, que jamais duvidemos do amor do Cristo Jesus. Ele é nosso Pai Criador para conosco. E ao retornarmos para os nossos lares, possamos abraçar a todos que lá encontremos, que sejamos solidários, fraternos, possamos sempre deixar-nos como uma palavra amiga, com um gesto carinhoso, com a empatia e com
o prazer de estar caminhando junto com aquele ser, por mais difícil que ele seja. Lembremos sempre que ali habita um Filho de Deus e que merece todo o amor, e todo o carinho e compreensão, da mesma forma como esperamos receber. Que o Mestre sempre esteja ao nosso lado, que estejamos em sintonia com Ele e com os seus ensinamentos, aproveitando cada momento para podermos aplicar o dever e a razão que nos é dado nessa caminhada evolutiva. Que o Pai Criador se apiede de nós e que Ele nos permita o retorno aos nossos lares em paz, socorrendo os aflitos e sobrecarregados, confortando aqueles que estão sofrendo e abençoando a todos nós. Desejamos a todos vocês uma boa noite e agradecemos a presença da nossa companheira Augusta e de todos vocês conosco nessa noite. Muita paz a todos.